Boa noite. Shalom de Deus sobre as nossas vidas. Graça e paz. Sobre a sua vida, Boa sobre o seu lar. segunda-feira, boa semana. Sobre a sua família. Segunda-feira abençoada, segunda-feira cheia de esperança, de expectativa. Segunda-feira cheia da presença de Deus, o nosso amado Jesus, que tem nos levantado a cada dia, tem nos conduzido, nos guiado a cada dia. Quero louvar o Senhor porque Ele nos permite a cada dia estar na presença dEle, poder servir ao Senhor, falar dEle, dos seus atributos, falar do seu amor para nossas vidas, que é muito importante, né? Nós falarmos dos atributos do Senhor, falar do grande amor dEle, falar de um Deus que nos chama a sermos perseverantes, a sermos constantes na obra, naquilo que nós nos propomos a fazer. O Senhor confiou a nós e nós temos que ser constantes e temos que ser o quê? Né? Ali, insistente naquilo que estamos fazendo, né? Sermos perseverantes, né? E nós temos essa graça de sermos perseverantes naquilo que nós estamos fazendo e de termos constância também, né? É muito triste a pessoa que não é constante naquilo que faz, mas nós temos um chamado e nós temos que ser constantes para com a obra de Deus, para com o Senhor. E isso agrada o coração de Deus. Amém, queridos? Ainda que custe, né? Nós estamos aqui porque nós fomos chamados para levar essa palavra até o seu coração, até a sua casa, o seu lar, nesses tempos, né? Tão difícil. E a palavra de Deus fala para nós em Isaías 54, verso 17. Eu gosto muito desse versículo, porque ele fala para nós assim que toda arma forjada contra ti não prosperará. E toda língua que se ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Olha que maravilha, olha que certeza que nós temos, que nenhuma arma forjada contra a sua vida, contra a minha vida, vai prosperar. Nenhuma arma forjada, e toda língua que se ousar levantar contra mim, contra você, em juízo, nós já a condenamos todas elas, porque quem nos julga é Deus, é Ele que nos julga, Ele é o único que tem direito de nos julgar, e Ele é justo, e Ele nos justificou no sangue do Cordeiro. E fala que esta é a nossa herança, essa é a minha herança, essa é a sua herança que você tem em Cristo Jesus. Esse é o nosso direito que procede de Deus. Toma posse, meu querido, toma posse desse versículo, Isaías 54, verso 17, que fala que toda arma forjada, toda ferramenta preparada oculta, escondida contra a sua saúde, contra a sua vida conjugal, familiar, material, financeira, não prosperará, não prosseguirá, mas será destruída, porque nosso Deus, Ele é aquele que peleja por mim e peleja por você. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vamos orar, somos gratos por estar aqui mais uma segunda-feira, mais uma vez falando com vocês. Hoje nós não estamos aqui com os nossos músicos, amanhã provavelmente ele estará aqui conosco adorando e salmodiando e bendizendo ao Senhor. Mas nós podemos cantar ao Senhor e agradecer pela sua bondade, amém? Vamos orar? Querido Deus e nosso Pai, nós somos gratos, Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos e glorificamos a tua beleza, a tua majestade, a grandeza de um Deus que cuida de nós, que a cada manhã as suas misericórdias se renovam e durante a noite nós podemos contar os feitos poderosos do Senhor nas nossas vidas. Um Deus que nos direciona, um Deus que opera milagre, um Deus que nos dá livramento o tempo todo, um Deus que vela por nós, que cuida de nós. E nessa noite, meu Pai, nós queremos orar pelas nossas vidas, apresentar a vida dos nossos irmãos diante da Tua presença. Senhor, meu Deus, entregando a cada um as suas necessidades, as suas questões, as suas perguntas, as suas indagações, as suas indignações. Meu Deus, Tu és o Deus de toda glória e o Senhor tem provado o seu amor.
desde que ressuscitaste Jesus Cristo dentre os mortos, para nos ressuscitar juntamente com Ele, ali através do batismo, através do nascer de novo nas águas do batismo, nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. E o velho já morreu, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo em nossas vidas, e por isso nós estamos alegres, por isso nós estamos contentes, por isso nós podemos engrandecer o nome do Senhor. Pai, fala conosco mais uma vez, fala conosco, nos dá a sua revelação, nos mostra, Senhor, a grandeza da tua palavra. Revela-te a nós, nós te pedimos nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Boa noite, tia Odete. Deus abençoe você, querida. Deus abençoe João e Sirlene. Deus abençoe Vera, minha irmã linda. Deus abençoe Ney Facioli. Deus te abençoe, Gleidson. Deus abençoe Gisele, Marcos. Deus abençoe sua vida, querida. Daniel. Deus abençoe Daniel. Deus abençoe você. Deus abençoe Karina Marques. Deus abençoe Andresa, minha filha. Deus abençoe vocês. Fique conosco. Mais uma segunda-feira, onde nós estamos agora entrando, né, no 15º dia do nosso jejum, né? Já está quase chegando no fim, última semana para completar o nosso jejum. Louvado seja Deus, porque até aqui nos ajudou. E hoje o chamado para a pesca sobrenatural, né? O chamado de Deus para a nossa vida. E eu quero convidar vocês para abrir juntamente comigo a palavra de Deus em Lucas, capítulo 5, que fala da pesca maravilhosa, né? O pastor vai estar depois explanando para nós, né, toda essa palavra, como nós podemos nos apropriar, como nós podemos ter essa pesca maravilhosa em nossa vida espiritual, como nós precisamos desse sobrenatural, como nós precisamos buscar, né, a presença do Espírito Santo, como nós precisamos buscar essa plenitude desse chamado, dessa pesca maravilhosa, dessa pesca sobrenatural sobre a nossa vida. Eu quero buscar, eu anseio pelo momento onde nós podemos ser batizados com fogo, o batismo de fogo. Se você já foi batizado com o Espírito Santo, mas você precisa ser batizado o batismo de fogo, buscar. Eu preciso do batismo de fogo e eu desejo o batismo de fogo. Há algo mais excelente para a nossa vida, há algo mais maravilhoso, mais grandioso para nós experimentarmos das revelações do coração de Deus, do coração do Pai, e nós precisamos do batismo de fogo, né, do Espírito Santo sobre nós, para nós entrarmos neste lugar mais profundo de intimidade, de revelação, de aproximação, para adorarmos, para bendizermos esse Deus Todo-Poderoso, que tem feito maravilhas em nossas vidas, tem feito maravilhas sobre a terra, tem cuidado de todas as coisas. Tudo está sob o controle e o governo do nosso Deus. Vamos ler então a palavra dele. Fica aí com o seu coração preparado, seu coração aberto, seu coração sensível para receber a palavra de Deus, porque a sua fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. E por ouvir a palavra de Deus, isso gera dentro de você um poder sobrenatural, no qual você, em verdade aqui, crê. Você vai ver as coisas acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua descendência. O nosso Deus é Deus geracional, Deus de geração. Ele cuida de geração, Ele cuida de geração em geração. Ele cuida, Ele fala que as bênçãos do Senhor, daqueles que amam a Deus, daqueles que obedecem ao Senhor, daqueles que temem a Deus, aqueles que confiam na sua palavra e andam nos seus caminhos, até 1000 gerações, oh glória a Deus, até 1000 gerações serão abençoados. Mas a compensação, aqueles que aborrecem a Deus, aqueles que não creem na sua palavra, que não temem a Deus e que zomba, que abandona a Deus, que recusa a aceitar esse Deus, até a 5ª geração será amaldiçoado. Olha que coisa triste, terrível. Até a 5ª geração serem amaldiçoados. É terrível isso, né? Quando você vê
as maldições se repetindo nas famílias. Nós vemos ali muitas coisas terríveis em diversas famílias que passam de geração em geração. Passa para os filhos, passa para os netos, passa para os bisnetos e assim em diante vai acontecendo até a 5ª geração. Mas se houver um remidor, se houver alguém na casa que ama a Deus, que respeita, que teme a palavra de Deus, que confia, que dá crédito para a palavra de Deus, ele fala que por essa vida, por amor a esse, ele e a sua casa será salvo. E o Senhor vai visitar com até 1000 gerações daqueles que guarda a palavra de Deus, que respeita, que tem reverência com a palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, que ama o Senhor Jesus, que ama a sua obra, que ama, né, que tem perseverança, que tem constância nas coisas de Deus, e que não é volúvel, né? Que não é levado pelo vento de um lado e para o outro, mas que tem firmeza, que tem constância. Amém, queridos? Então vamos lá ler, né? Vamos ler Lucas, capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Aleluia. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos juntos à praia, e logo mais os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então, em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Pastor. Amém. Boa noite, graça e paz. Shalom de Deus sobre a sua vida, sua casa, sua saúde, seu trabalho. Que a paz de Cristo, né, o príncipe da paz, o conselheiro, né, ele possa guiar os nossos passos, governar a nossa vida. Nós só temos que seguir suas pegadas. Amém? Irmãos, nós colocamos no spoiler lá essa manhã como um tema: surpreendidos pela esperança. Amém. Você viu uma foto de um deserto árido, totalmente seco, uma terra rachada de tanta secura, e de repente, numa daquelas rachaduras, tem uma flor que nasceu, brotou e abriu o botão. Que coisa, né? No meio do deserto, a esperança. Alguém que não via nada com vida ali, tudo seco, tudo morto, de repente, quando ele bate o olho, renasce a esperança. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. O texto, de todo o texto que a pastora leu, o verso 2, diz que Jesus, ele vinha passando, e o texto diz assim: e viu 2 barcos junto à praia do lago,
mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Eles não sabiam, mas estava chegando ali a esperança. Aleluia. Aquele que pode dar esperança. Glória a Deus. Aquele que abre porta onde não tem, que abre caminho onde não há. Amém. Que aplane nas veredas, que traz a existência daquilo que não existe. A esperança invadiu aquele lugar, aquela praia. Aleluia. Mas, antes da gente falar dos efeitos dessa esperança, qual é a minha, a sua atitude quando as coisas não vão bem, quando não dá certo? O que a gente faz? Vamos ser honestos, irmão. Eu vou falar de mim, tá? Você vai pensando nas suas aí, ok? Eu reclamo. Às vezes eu coloco a culpa em outros. Às vezes dá um momento de, sabe, como se fosse ficar deprimido, asa caída, desistido. Sim. Né? Às vezes a gente maltrata quem está próximo, chuta o cachorro, grita com os filhos, fica mal-humorado e dependendo daquilo que não deu certo, pode me levar a uma desistência dos meus planos, dos meus sonhos. Isso tem um nome, derrota. Sim. Né? E o que nós vimos nesse texto que foi lido? Pedro, um exímio pescador que tem uma empresa de pesca, que tinha outros barcos que trabalhavam para ele, e juntamente com a sua equipe, como de praxe, eles pescavam a noite toda. Conhecia aqueles rios, os barrancos, os lugares expostos que teriam maior probabilidade de ter muito peixe. E então eles tinham uma grande expectativa porque eram homens preparados, eles tinham uma empresa de pesca, eles trabalhavam com isso, né? E não era uma pesca de anzol, era uma pesca com redes, né? E eles tinham uma meta, eles tinham um alvo, eles tinham que trabalhar porque eles precisavam de sustento para suas casas. Sim. Mas algo aconteceu naquela noite, né? Como se de repente veio uma crise sobre nós, né? E em Lucas 5, a esperança, né, chamado Jesus, pergunta para eles: ei, o que aconteceu? Por que vocês virou já os barcos e estão lavando as redes? E Pedro, né, que era sanguíneo, o mais afoito, disse: nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, nada pescamos. Uma frustração estrampada naquela palavra. Uma frustração de tanto esforço, de tanto arriscar a vida à noite, naquelas canoas, na água, vento frio, e batendo rede, tira rede, bate rede, tira rede, e não apanhar nada. Mas a gente pode aprender algumas coisas com esses pescadores. Algumas coisas que a esperança que chegou até eles, chamada Jesus Cristo, despertou neles. E por isso essa passagem está registrada. Eu já ministrei ela de várias vezes, de várias formas, mas hoje tem uma outra roupagem, porque a palavra de Deus ela se renova, ela é inesgotável. Amém, irmão? Então o que a gente aprende aqui? O que Jesus, sendo, né, a esperança chegou ali, o que chamou a atenção de Jesus, de saber que aqueles homens estavam derrotados, frustrados com aquela experiência, chateados de não ter o fruto do seu trabalho, do seu esforço, né? Mas que lá no fundo tinha algo neles, que a esperança podia trazer o resgate. Quando Jesus vê aqueles homens lavando as redes. O verso 2 diz assim, que eles estavam na praia e eles tinham desembarcado e lavavam as redes, né? E por que isso chamou tanta atenção de Jesus? Por que esse detalhe precisava estar escrito no texto?
desembarcaram e lavavam as redes. Não precisava desse detalhe, porque ele faz a diferença, né? Porque às vezes a nossa atitude e a deles também, diante da frustração, da crise, do insucesso, é de total desistência, de abandono da profissão, do negócio, do casamento, da família, dos sonhos. E quando bate a desistência, a minha vontade é de não fazer aquilo nunca mais. Mas quando Jesus olha para aqueles homens que desembarcaram e que tinham colocado ali, estava virado os seus barcos, Jesus vê eles lavando as redes, Jesus entende, né? E aquilo tinha uma mensagem que eles estavam transmitindo para eles mesmos, apesar de ser, sabe, eles não tinham muita consciência disso. Estavam fazendo algo prático, mas tinha uma mensagem. O lavar da rede tinha um recado. Amanhã nós vamos fazer de novo. Por quê? Porque se eles guardassem a rede molhada, embaraçada, depois eles perderiam. Se eles estivessem guardando ela suja, molhada, seria desistência. Mas quando Jesus vê eles lavando a rede, enrolando, dobrando com o maior cuidado, havia uma mensagem: amanhã nós vamos fazer de novo, tudo de novo. Então, meu irmão, o que eu aprendo aqui? Que diante das situações difíceis, eu preciso me manter ligado, preparado para as oportunidades de superação que Deus nos dá. Pois Deus é o Deus da abundância, é o Deus da provisão. E Ele entrou ali para dar uma provisão. Mas Deus não chama nem preguiçoso, nem desocupado, nem gente desistida. Ele sempre vai dizer assim: você pode estar desistindo do jeito que for. Ele diz assim: ponha-te em pé e eu falarei contigo. Levanta-te. Ele vai dizer para você andar mais uma milha. Ele vai dizer: ser forte e corajoso, não temas. Aleluia. Levanta e resplandeça. Sempre Deus procura assim. E uma outra coisa que eu aprendo aqui é que nós vemos que Jesus, né, que surpreende aqueles pescadores, chega ali como um intruso, vendo aqueles homens com tanta frustração na resposta de Pedro: trabalhamos a noite toda e nada pegamos. Aí Jesus pede para ele emprestar o barco, que ele queria falar para as multidões. E o que a gente vê? A gente vê um Pedro que, apesar de cansado, apesar de frustrado, apesar de a ponto de desistir, ainda tinha lavado as redes, o dia estava clareando, estava doido para ir para casa para descansar, para chorar as pitangas, né? do insucesso, mas que ainda se dispôs a servir, se dispôs a beneficiar o próximo. Aleluia. Porque no primeiro convite Jesus falou assim: olha, pega o barco aí, vamos entrar no barco e entra no mar, que eu vou falar com as multidões, eu vou pregar para as multidões. E Pedro foi muito mais do que isso. Ele podia: tá bom, eu empresto meu barco, pode ir. Não, Pedro foi junto e foi o piloto da canoa. Aleluia. Um homem cansado, um homem frustrado, mas que nem por isso deixou de olhar para a necessidade que estava à volta dele. Coletivo. O coletivo. Então, meu irmão, não importa a crise, não importa a frustração, não importa o que se abateu sobre você, não se feche em si mesmo, olhe ao seu redor. Aleluia. Glória a Deus. Sabe? Não se for repetir, não se feche em si mesmo, olhe ao seu redor. Aleluia. Para de ficar lambendo a sua ferida. Tem gente mais machucada, tem gente mais necessitada. Você pode ser útil do jeito que você está.
Sim. Você ainda tem o com que servir. Você tem ainda o que fazer. Usar todo o talento, É. todo o dom que Deus te deu para produzir. A provisão algo que pra você tem, a ajudá-lo. ferramenta que você tem. O que ele Exatamente. tinha? Tira um barco. Jesus precisava daquele barco. Exatamente. Jesus precisava de um piloto. Coloca na mão de Deus o que você tem. Deixa que Ele te conduza. Então, olha que coisa linda. É como se Pedro olhasse ao redor e não deixou que a crise o paralisasse em todas as áreas da sua vida. Ele estava profissionalmente, aquele dia ele não teve sucesso, ele não tinha renda, ele não teve ganho. Mas isso não paralisou ele na totalidade. Ele continuou olhando para o próximo, ele continuou olhando que é onde ele podia ser útil, ele continuou com a sede de servir, de ser capaz. Terceiro, sabe o que é o maior problema da frustração? Guarda isso no seu coração. Isso é ouro na nossa vida. A frustração tem o poder de nos fazer ficar surdo. Verdade. Na frustração, ela nos ensurdece tanto que nós não ouvimos conselho de ninguém, nós não queremos ouvir a voz de ninguém, nós não queremos ninguém próximo, nós queremos ficar isolado, nós queremos ficar sozinho, porque nós não adianta, nós não escutamos. Verdade. Né? Porque fico ali lambendo a minha ferida, o porquê, pra quê, e murmuro e reclamo, e a frustração me causa surdez. Mas olha, Pedro, mesmo frustrado, ele tinha as redes lavadas e ele não ficou surdo, porque ele ouviu a voz de Jesus. Ele ouviu a voz da esperança. Ele ouviu o convite de Jesus. Empresta seu barco e guia ele para mim. E vamos entrar no mar. E que eu vou falar com as multidões. Ele não deixou a frustração ensurdecê-lo. Ele ouviu com clareza, refletiu, entendeu, venceu em seu coração as objeções, lançou as redes novamente com fé, tendo um resultado impressionante que nem mesmo seus maiores sonhos pensariam em ter. Aleluia. Obedeça a voz de Deus. Não fique surdo. Cuidado, irmãos. Vele, cuide, lute com todas as suas forças para você na frustração não ficar surdo. É verdade. Ouça conselho do seu pastor, ouça conselho de alguém que tem idoneidade para falar com você. Filho, ouça o conselho do pai e da mãe. Na frustração, não fique surdo. Aleluia. Outra coisa. Então, como ele ouviu a voz de Jesus e obedeceu, logo depois que Jesus falou com a multidão, Jesus, sabendo que ele agora ouviu e se dispôs, Jesus falou para ele: vamos mais fundo, leva o barco para um lugar mais distante. E quando chegou lá, Jesus, testando novamente para ver se ele estava ouvindo, diz para ele assim: lança as redes do lado direito. Aleluia. E Pedro imediatamente responde: Senhor, só vou fazer o que é sob a tua palavra. Aleluia. Jesus sempre está nos desafiando a ir com Ele, a Aí mais com além. ele, mais fundo, além, mais fundo. Ir mais para frente. ir para o Oceano Azul, Vai. ir para o lugar que não dá Ele pé, sempre nos desafia ir para as águas a testar nossos profundas, limites. sair do raso. Sim. Você vê que Jesus testou ele 2 vezes para ver se a frustração não tinha ensurdecido ele. Empresta seu barco, seja meu piloto, vamos entrar. E ele obedeceu. Aí Jesus novamente: vão mais fundo, lança a rede. E Pedro, como estava ouvindo,
Sim. sobre a tua palavra. Precisamos ouvir. Eu faço. Precisamos ter ouvido espiritual nesses dias para ouvir a voz E o profética. que acontece quando Pedro faz isso? Quando ele lança as redes sobre a palavra da esperança. E ainda não tinha resultado. Ele não tinha a rede cheia de peixe. No conceito de Pedro, que vasculhou aquele rio para baixo e para cima a noite toda e não pegou nada, ia acontecer de novo de não pegar nada. Ainda mais que quem estava dando a instrução não era pescador. Mas ele disse sobre a tua palavra. Aleluia. Ele teve uma revelação. E ele lança a rede em obediência àquela palavra, aquele comando. E o cenário mudou totalmente. De uma noite frustrada, triste, sem pescar nada, para uma manhã totalmente abundante, de fartura, de alegria e de fé. Porque o texto diz assim: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Verso 6. Agora, meu irmão, vem a pergunta: o que fazer com toda essa fartura? O que eu faria? O que você faria com essa fartura? Pensar no lucro? Armazenar para os dias que depois posso não pescar nada? Reter? Mas Pedro não fez isso. Pedro deu sinais para os outros barcos para vir ajudá-lo. E ele repartiu toda aquela pesca com toda a sua equipe. Aleluia. Com todo aquele povo, todas aquelas famílias de pescadores que trabalhavam com ele. As bênçãos de Deus, aquilo que Deus dá, é para repartir. Ela tem que passar por mim, Exatamente. tem que abençoar. A palavra para Abraão foi: se tu uma bênção. Nós somos um canal. abençoador. Nós podemos abençoar. Sabe? E à medida que você dá lá, você recebe mais. Muito mais. Pedro dividiu os peixes, mas multiplicou a fé no coração de todos aqueles homens, de toda aquela população ali, aquele vilarejo, toda aquela comunidade em volta que vivia em volta daquela empresa de pesca. Então, o que nós falamos aqui? Sempre deixe suas redes lavadas, não se feche em si mesmo, olhe ao seu redor, escute e obedeça a palavra de Deus e divida com o próximo a sua vitória. E por último, meu irmão, Pedro nos ensina algo muito lindo. Ele reconheceu de onde vinha o milagre. Aleluia. Né? No verso 8, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Ele não se achava digno daquela bênção. Daquela bênção. Porque ele, como um dono de uma empresa de pesca, Sim. o que a gente faz depois de cachorro morto? Eu que matei. Não, isso aqui é porque peixe dá nessa hora mesmo. Ah, é porque agora foi a hora do cardume que está passando, o vento diminuiu, a água esquentou, e todo aquele conhecimento de um pescador para trazer que foi o esforço dele, foi a capacidade dele, o conhecimento dele na pesca que agora trouxe sucesso. Não. Apesar dele ser um pescador, ser um conhecedor, viver daquilo, ele reconhece que naquele momento, naquela hora, ele sabia de onde vinha o milagre. Aleluia. Vinha daquele homem que naquele momento entrou na história deles como uma esperança. Jesus é a nossa esperança. Entende, irmão? Ele não foi vaidoso, não se apoiou na sua grande experiência e habilidade como pescador, soube reconhecer que tudo o que era e tudo o que fez só aconteceu pela graça de Deus em sua vida. A superação da crise veio de Deus. Sim. Sabe? Então, meu irmão, eu te pergunto para você nessa noite. Seja surpreendido pela esperança. Amém. Glória a Deus. Talvez você está reclamando do isolamento, está reclamando da política,
está reclamando do tudo que você está vivendo e acontecendo nesses dias. Talvez você está procurando colocar a culpa em alguém, a culpa é da China, a culpa é do presidente, a culpa é do governador, a culpa é do prefeito, a culpa é da vigilância sanitária, a culpa é de Deus. E talvez, por já estar aí há 5 meses, você está quase meio depressivo. Talvez você já está começando a maltratar as pessoas à sua volta. Você está irritado. Você está, sabe, de mau humor, azedo. Ou talvez você já desistiu dos sonhos e dos planos. Sabe aqueles que você fez na virada do ano, para o ano de 2020? Nós estamos em agosto. Sim. Talvez, eu já ouvi muita gente dizer isso nesses dias, que o 2020 pode ser riscado do calendário. Ele só o ano que vem, só a partir de janeiro. Talvez. Mas quantas bênçãos o Senhor tem derramado. Mas não tem nos faltado nada. Deus está no controle. Olha o alinhamento que Ele está trazendo para nós. Olha a candeia que foi acesa. Aleluia. Dentro do nosso coração, dentro da nossa casa. Aleluia. Quantas coisas nós não víamos dentro da nossa casa, no nosso comportamento, no nosso caráter, os pais na paternidade, as mães na maternidade, o andamento da casa, os filhos. Quantas coisas a gente não via e agora estamos enxergando. Porque nós somos convidados a um alinhamento. Se você pegar, irmão, desde, não só as nossas, mas eu vou falar aqui das nossas, desde a primeira live até hoje, todas são instrutivas. Amém. São de esperança, são de entender e buscar uma mudança, uma transformação daquilo que estava fora de ordem na nossa casa, na nossa vida. É Deus falando com a gente o tempo todo. E eu quero ficar aqui, né, nesse entendimento com o que está escrito em Lucas 15:8, na parábola que Jesus contou da candeia, né, da dracma perdida. Ele diz que uma mulher perdeu uma dracma dentro de casa e ela acendeu uma candeia e procurou a noite inteira varrendo até encontrar. E quando ela encontrou, ela chamou os vizinhos, os amigos e deu uma festa. Olha, o que acontece aqui, irmão? A casa era noite. Não tinha luz elétrica. Era escuro. Não tinha como encontrar nada. Ela acende uma candeia. Fala da esperança. A luz chegou. Aleluia. A revelação chegou. O entendimento. Nós compreendemos com o entendimento agora. Amém. Só que o que acontece? Ela teve a hora que a luz acendeu, a dracma não apareceu. Agora era a ação dela, da mulher. Ela tinha que fazer uma faxina para encontrar a dracma. E nós, em todos esses dias, Deus tem feito isso. Ele indica o caminho. Ele traz uma palavra de restauração, Aleluia. Ele traz uma palavra de cura, Ele traz uma palavra de ânimo, Ele traz uma palavra de esperança, Ele se revela, Ele manifesta para abrir como uma candeia no nosso coração. Agora, a faxina sou eu que tenho que fazer, a mudança de atitude sou eu que tenho que tomar, a mudança de rumo sou eu que tenho que tomar, a mudança das coisas que estavam fora de ordem da minha casa e colocar sou eu que tenho que me posicionar. Então a revelação ela vem para me convidar para fazer a faxina. Faxina nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, onde eu boto meu olho, onde eu coloco a minha mão, da maneira que a minha linguagem, né, pastora? Sim, linguagem. Sabe?
E aqui a esperança chegou naquela praia, naquela orla costeira, e pegou Pedro com seus funcionários ali, sua empresa de pesca. E quando a esperança entrou, uma revelação chegou. E que Pedro, sabe, teve um novo posicionamento. Eu fico pensando, talvez fosse eu, ou talvez você, naquele momento de Pedro, primeiro, eu não teria nem ouvido Jesus. Olha, estou acabando de lavar a rede, vou guardar, estou cansado, pesquei a noite inteira, não peguei nada, estou indo para casa, preciso descansar. Ainda tem que chegar lá e dar uma explicação em casa porque que não vai ter comida amanhã. Pronto, fim de papo. Agora pensa bem, com tudo isso, Pedro ouviu o convite da esperança, de servir o outro primeiro, de ser instrumento de bênção. E quando ele se dispôs para isso, ele foi abençoado. Ele não deixou a frustração fazer com que ele ficasse surdo. Graças a Deus. Irmão, não deixe frustração nenhuma te ensurdecer. Se você ficar surdo, você vai entrar em depressão, você vai adoecer, porque na surdez você não ouve conselho, você não ouve a voz, você não escuta ninguém, você não escuta aqui, não escuta Deus, não escuta nada. Você fica só se lambendo a sua ferida, murmurando, reclamando, chateado, entra em depressão, sabe? E não tem caminho de volta depois. Sim. Então eu quero relembrar aqui. Olha o que aconteceu. Que Pedro nos ensina. Sempre deixe as redes lavadas. Amém. Deixa eu te falar, sabe o que significa isso? Não importa o que você está vivendo agora. Às vezes você perdeu o emprego, está vivendo lá do Bolsa Auxílio Emergencial. Sim. Às vezes você não sabe o que vai ser o dia da manhã. Mas enquanto isso, olha a sua volta que tem alguém que você pode dar uma palavra de esperança, pode dar um abraço, você pode dar um beijo, você pode telefonar, você pode ajudar, você pode contribuir, você pode... Foi assim que Pedro fez. Enquanto a solução sua não vem, enquanto a pesca não acontece de novo, enquanto isso, lavar a rede significa que enquanto eu passo pelo processo, eu continuo fazendo. Aleluia. Eu não estou desistindo. Aleluia. Nem do casamento, nem dos filhos, nem da vida profissional, nem dos negócios, nem da empresa, irmão. Nem da fé. Nem da fé. A igreja está fechada. Enquanto isso, ore, cultue em casa, assista às lives, tenha um devocional, pega um versículo, telefona para alguém, semeia a palavra no coração de alguém, pega um vídeo desse, envia para alguém, para um amigo, alguém que você sabe que precisa de uma palavra. Amém, Jesus. Glória a Deus. Enquanto isso, irmão, mantenha as redes lavadas e secas, Aleluia. prontas para a pescaria. Que a esperança vai chegar. Vai chegar. A esperança vai chegar. Jesus E ele vai nos chegar. surpreende, ele vem sem avisar. É E eu preciso estar pronto, a rede precisa estar lavada, o barco está seco, está tudo limpo, porque ele diz, entra no barco e vão pescar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Outra coisa, é como se Pedro estivesse nos dizendo, não se feche em si mesmo, olha ao seu redor. Bom, quantos queria estar onde você está? Quantos queria ter o que você tem? Quantos? Tem muita gente lá atrás de nós, sonhando, orando, desejando, sabe o que? Está exatamente no ponto que você está. É verdade. Que eu estou. Verdade. Então pare de mimimi, pare de lamúria, lava as redes, mantenha o barco pronto. Amém. Outra coisa, escute, não seja surdo. E depois obedeça a palavra de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Se atentamente ouvires e obedeceres, todas essas bênçãos correrão atrás de você. Amém. Glória a Deus. Você entende? Se ouvires e obedeceres. Deuteronômio 28. Aleluia. Glória a Deus. Mas seja generoso depois. Esteja pronto para dividir a sua vitória, para dividir o despojo, a conquista. Amém.
E o mais importante, reconheça que não é sua capacidade, não é seu esforço, porque tudo é dele, por ele, para ele e através dele. Amém. Glória a Deus. Ele é o provedor. Amém. Ele é o sustentador. Graças a Deus. Amém, irmão? Jesus. Amém. Recebe Glória a Deus. essa palavra no seu coração, Aleluia. em nome de Jesus. Fica com expectativa. Sabe o que você faz quando você está com a rede lavada? Você está pronto, como aquele guerreiro. A guerra, qualquer hora pode ser anunciada. Eu já estou com o escudo e com a espada. Aleluia. A hora que o comandante dá a voz de comando, eu estou pronto, já pus a armadura, eu estou com o escudo e estou com a espada. Aleluia. A rede pronta é a hora que a esperança diz assim, vem. Amém. Glória a Deus. Você já pôs o barco na água e já está com a rede na mão para lançar. Sabe? Eu preciso estar preparado, eu preciso estar pronto o tempo todo, porque a esperança vai me surpreender, ela vai te surpreender. Glória a Deus. Aleluia. Tenha fé, irmão. Amém, Jesus. Amém? Amém. Vamos fazer a oração profética, pastor? Amém. Então vamos lá. O tema dessa noite é o chamado para a pesca maravilhosa. Você entende que Pedro foi chamado pela esperança para a pesca maravilhosa? Ele não deixou a frustração ensurdecer ele e ele obedeceu. E nessa noite você está sendo chamado. A esperança está te convidando para ir para o alto mar para pescar. Vamos lá para a oração profética. Aleluia. Como Pedro, eu me submeto à palavra de Jesus Cristo, e obedeço a sua voz. Ainda que o cenário tenha sido até agora contrário, debaixo da direção de Jesus, eu sei que conquistarei a minha pesca sobrenatural. Eu aceito o chamado de Cristo para romper o impossível e viver muito além do que eu possa pedir, pensar ou imaginar. A minha vida nunca mais será a mesma, porque agora Jesus Cristo vive em mim e eu com Ele. Eu recebo o suprimento, saúde, alegria e poder de superação em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebe, irmão. Amém. Graças a Deus. É profético para a sua vida. É a esperança ministrando sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção. Glória a Deus. Nós devemos sempre estar profetizando, né, sobre as nossas vidas, porque essa é a vontade de Deus. Queridos, nós estamos muito felizes, porque hoje nós tivemos boas notícias do Fernando Castaldino. Aleluia! Ele está reagindo, está bem melhor, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Continue orando por ele, continue profetizando sobre a vida dele, vida, saúde, amém, queridas? Continue fazendo isso. Nós continuamos orando pela mãe do Reginho, do Regis, né? Da Adriana. Nós continuamos orando por ela, porque ela ia passar por cirurgia, né? Não tenho notícia dela hoje, mas gostaria que o Regis nos mandasse notícia dela, como foi, se deu tudo certo, ela já estava internada, nós queremos saber. E também nós continuamos orando pela Giselda Alves, né? Que é a amiga da Maria Pinheiro, que está cuidando dela ali, né? Ela ia ser transferida para Franca, para o hospital aqui do câncer de Franca, porque Barretos vai passar por um estágio lá e algumas alas vão fechar, então ela vai ser mandada para cá, para Franca, para continuar o tratamento aqui. Vamos continuar orando por ela. A Arlene e sua mãe, nós oramos por ela também na área de saúde. Nós oramos pelo Donizete, né? Da Nayara Ramos. Ele também deu Covid, está com Covid, mas em nome de Jesus nós profetizamos saúde, profetizamos vida sobre ele. E também oramos pelo irmão da Sirlene, na área da saúde, na área profissional, na área emocional, que o Senhor, a graça dele, alcance o coração do irmão da Sirlene e haja paz nos relacionamentos, haja paz na sua casa, haja paz ali, né, em todo o processo que ele está passando. Ele precisa de intervenção do alto.
E nós oramos também pela Iane Martins, né? A filha da Deia, né? Adolescente que está ali dando trabalho para ela, né? Infelizmente está ali com um comportamento, com uma atitude totalmente obsessiva na área da sua própria vida, na área do seu próprio corpo. Devemos orar por essa jovem, né? Que na noite de ontem também tentou novamente, né? A cortar os pulsos, né? E também eu peço oração também pela Maria Aparecida, né? Pelo filho dela, o Cleiton, a Adriele e netos, a Júlia e o Heitor, e pela saúde, né, da mãe Benedita. Maria Aparecida, que toda a sua casa receba de Deus a visitação, a presença do Senhor, que todos da sua casa haja saúde sobre vocês, haja saúde sobre a sua mãe Benedita, haja saúde sobre os seus netos, viu? Sobre a Júlia, sobre o Heitor, haja saúde sobre o seu filho Cleiton, haja saúde sobre a Adriele, em nome de Jesus, nós profetizamos saúde Aleluia. sobre elas, amém, queridas? E também nós oramos pelo Lucas, né, sobrinho do João, que está na UTI, está grave a saúde dele. Pastora Luísa pediu para a gente estar orando pelo Lucas, né, que é sobrinho do João, que Deus possa visitar com a sua misericórdia, com a sua bondade, e ali haja cura, haja visitação do Senhor nos hospitais, na Santa Casa, Hospital São Joaquim, Hospital do Coração, Hospital do Câncer e todos os outros hospitais do coração sejam visitados pelo poder do Senhor nessa noite e nós tenhamos ali vidas curadas, vidas libertas, vidas ali para a glória do Senhor, que os medicamentos possam cooperar, que os médicos, enfermeiros, todo o corpo ali clínico dos hospitais possa estar cooperando para o favor, né, dessas vidas que estão ali enfermas, lutando pelas suas vidas. Amém, queridos? Vamos continuar orando pelo Luca também, da Silvana, do Fernando, que está no hospital internado, né? Ainda vai permanecer porque precisa, né, ser curado da pneumonia, que está nos 2 pulmões. Vamos orar pelo Luca, né, o filhinho do Fernando Chimionato e da Silvana Chimionato. Vamos orar por eles, vamos orar também por todos da família do Fernando Chimionato, pelas filhas, né, pelos netos, que Deus repouse a sua mão sobre eles, os abençoando. Pai, nós entregamos, sim, Senhor, meu Deus. diante de Ti estão todas essas vidas, sim, Pai. Entregamos toma. toda a família Ágape, toda a comunidade. Sim, Pai, entregamos, Senhor, todos os nossos irmãos pela fé, têm lutado, têm bravamente, Senhor, confiado e esperando na esperança, Pai, que é Jesus no agir do Senhor sobrenatural. Pai querido, nós te pedimos, Senhor, nos abençoe, tem misericórdia do teu povo, tem compaixão desta geração, tem compaixão do teu povo, Pai. Toma, Senhor, abrevia esse tempo de calamidades, de enfermidades. Ti, Senhor, abrevia, Pai, esse tempo dessa semeadura, meu Deus, que a colheita dessa semeadura seja breve, seja rápida, para que venham as novas colheitas, para que venham colheitas saudáveis, colheitas plantadas no amor, Senhor, no temor do Senhor, na confiança, nas obras boas, Pai. Senhor, toma esta nação, este país. Senhor, nós clamamos por chuva. Senhor, faz chover sobre a cidade de Franca, faz chover sobre o estado de São Paulo, faz chover, Senhor, sobre as nossas terras. Nós precisamos da chuva, Senhor, que não seja só setembro que a gente venha ver chuva, mas que o Senhor possa abreviar esse tempo. Envia as nuvens, ó Pai, envia chuva para regar a nossa terra natural, a nossa terra, a nossa casa, Senhor, e também a terra do nosso coração, que ela seja inundada, que ela seja encharcada. Venha a chuva de avivamento sobre os corações. Venha, Senhor, esse avivamento, despertando o sono, despertando da dormência espiritual, da apostasia, despertando, Senhor, aqueles que estão, a igreja sem nome, Pai. Senhor, o Senhor nos leva a orar pela igreja sem nome. Pai, há muitas igrejas sem nome, Pai.
Todos nós somos igreja, mas nós precisamos do nome, Pai. Assim como o Senhor dá nome a todas as coisas, a igreja precisa do nome. Jesus Cristo de Nazaré, Tu és o Senhor absoluto, Pai. Nós oramos por esses, ó Pai. Muitos estão assim, muitos estão sem igreja, muitos estão, Senhor, afastados da fé, muitos estão machucados, feridos. Restaura, levanta, fortalece os Teus filhos, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E você que tem colocado o seu copo com água, você que tem tomado essa água juntamente conosco, crendo pela fé no milagre, na cura, na restauração, na alegria, na esperança. Senhor, toca nessa água. Senhor, nós cremos pela fé, por isso nós tomamos e já te agradecemos pelo amor, pelo cuidado, pela cura, pela libertação, pela restauração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tomemos a nossa água. Amém. Graças a Deus, ó. Um grande beijo no teu coração. Nosso jejum continua até amanhã, se Deus assim nos permitir, que você durma em paz, que você tenha sonhos e visões, revelações do céu para a sua vida, em nome de Jesus.